Turminha, nós estamos aqui hoje, um bate-papo vai ser bem interessante. A gente vai conversar um pouco sobre o socialismo, como que ele funciona, Franco. Porque quando ele é pregado, ele é uma maravilha quando se fala, mas na execução dele, realmente, É horrível. ninguém aguenta, né? Olá, gente, tudo bem? Primeiramente, agradecer a Deus e o Lisboa que está aqui do meu lado e vamos pro papo. O negócio vai ser bem interessante hoje e o nosso bate-papo, como sempre, deixo para os convidados, né? Quem é o Juliano? Olha, primeiro eu quero agradecer. Desde o Canadá eu já acompanho teu programa sem nunca pensar que ia te conhecer, né? Assim, poxa, eu acredito em Jesuscidência Amém. e não em coincidência, mas Juliano é imigrante no Canadá, que saiu daqui há quase 20 anos atrás. Uau. E cheguei lá, o Canadá era um país maravilhoso e tive muitas oportunidades, né? Cheguei lá e tinha até um dinheirinho, mas eu falei para minha esposa, não vamos gastar não, vamos ver se esse negócio aqui, se trabalhar dá. Né? Então, fui entregar jornal. Entregava jornal. Aí entregava 10 mil jornal por dia, quer dizer, terça e sexta. Eu ganhava 13 centavos por cada jornal. Então começava às 3:30 da manhã, da terça-feira, terminava na quarta, 1:30 da manhã. Uau. Né? Então, foi assim uma aventura. Fiz isso por 9 meses no Canadá. Então, é legal. Eu gosto de... Eu sou um homem que gosta de desafio. Né? E costumo dizer que Deus não escolhe covardes para a linha de frente. Com né? certeza. E poxa, o Canadá é um país que a economia era boa, né? As escolas eram boas, a escola católica não era financiada pelo governo naquela época, e até que, acredito que 6, 7 anos atrás, uma mudança drástica, né? Que entrou um governo, entre aspas, dizendo que ia ajudar o povo, e acabou, para mim, na minha opinião pessoal, acabou com o direito da família, né? Porque a família perdeu o direito com esse governo. O governo que libera a droga. Então, e você, no Canadá, se não ficar em cima do muro, os caras querem te derrubar. Entendeu? Porque você tem que ficar em cima do muro, nem para um lado nem para o outro. E eu não sou... Eu costumo dizer que eu prefiro morrer de pé do que viver de joelho. Né? Então, Lisboa e nosso amigo, Franco e Lisboa, eu vejo que depois de 41 anos fora do Brasil, Uau. quase 20 no Canadá e mais 20 e pouco lá nos Estados Unidos, é a primeira vez que eu venho para o Brasil e tenho vontade de ficar aqui. O que te motiva a ficar aqui? Poxa vida, rapaz. O que me motiva a ficar aqui foi, assim, meu pai sempre zelou muito pela cultura. Tinoco, né? Uhum. Saudoso Tinoco, que plantou a música no coração de cada brasileiro, 74 anos de carreira limpa, né? Então não posso deixar de elogiar Tinocão. Né? Quero mandar um abraço pro meu irmão Zé, que cuida aí das coisas do pai, né? Zé, essa é uma bênção, viu? Muito obrigado. Tem coisas que eu não posso estar presente e ele tá e não deixa cair, né? Exato, não deixa a bola cair. Mas eu quero dizer para você que o que me motivou foi chegar num país onde o presidente, ele resgatou a paixão de ser patriota outra vez. Eu lembro que na escola eu cantava o hino nacional. Verdade. A gente colocava a mãozinha lá no coração, era menininho, né? Uhum. Colocava a mãozinha no coração ali, a gente cantava o hino nacional, e logo após o hino nacional era o Pai Nosso. A gente orava o Pai Nosso. Verdade, eu cheguei a pegar essa época. Né? Verdade. Então, é uma época que a classe já estava em paz. Porque você fez duas coisas essenciais, né? Então, eu vejo que o Bolsonaro, ele conseguiu resgatar. E é muito bom quando você fala para os teus filhos, lá no Canadá, sobre o teu presidente, e eles chegam aqui e vê com os próprios olhos, como meu filho estava dizendo para mim hoje, pai, o povo ama o Bolsonaro. Né? E eu disse para ele, mas o povo, eles não tinham oportunidade, né, de expressar
ter uma expressão verdadeira e falar a verdade. Eles eram, tipo, abafados, né? Exato. Porque Escondiam, na verdade. escondiam. É verdade. Isso acontece, Franco. Enquanto algumas autoridades, Sim. né, pessoas que foram autoridades, né, e hoje não passa de ladrão, enquanto eles querem tirar a liberdade de expressão e regularizar a internet, o nosso presidente, cara, ele é a favor totalmente da expressão de cada um. Então, isso que isso que eu posso chamar de uma pessoa que respeita gregos e troianos. Com certeza. Não é verdade? Então, você vê um presidente, tá? Vamos dizer assim, estou dizendo para vocês aqui, porque a informação que chega no Canadá chega de dentro para fora, do avesso, né? E eu sou dono de uma emissora no Canadá de direita e cristã. Então, falar de Jair Messias Bolsonaro no Canadá é quase uma agressão, entendeu? Para muitos brasileiros que tem lá. Mas graças a Deus, eu e algumas pessoas ali fizemos a campanha do Bolsonaro, ganhou com mais de 72%, né? Uma coisa... E eu sofrendo crítica porque eu estava fazendo boca de urna, né? Então, o que acontece? A esquerda, eles querem fazer a mentira virar verdade. Sim. E a verdade virar mentira. Por isso que eu aprecio muito o nosso presidente Bolsonaro. Todos. Porque ele não tem meia palavra. Esses anos de Canadá e Brasil, porque você pegou os Estados Unidos, ficou 20 anos lá. E você agora 20 anos no Canadá. Então, você teve 40 anos em 2 países, né? Não sei se a política seja igual, mas hoje você tem as políticas, bem dizer, eu digo que quase igual, se você olhar. Porque você tem de um lado o Biden, que joga pro lado do Trudeau, e o Trudeau joga pro Biden. Exato. Né? Dá para ver que eles têm uma harmonia muito grande pro socialismo, globalismo em si. Sim. O governo anterior a esse que está lá, do Trudeau, era como? Era o Harper. Como que era esse governo? Era um governo conservador, né? Um governo que prezava pela condição da classe média baixa ter condições de comprar uma casa. Né? A gasolina, na minha época, ela era 53 centavos. Né? A gasolina. Então, as escolas, a gente tinha tranquilidade de mandar os filhos para a escola, porque eles não vinham questionando a gente em casa, entendeu? Pai, por que o cara falou que eu não sei ainda o que eu quero ser? Então, entendeu? Não tinha isso. Mas quantos anos faz isso? Isso aí faz aí uns 12 anos atrás começou essa palhaçada. A eleição no Canadá é de 4 anos? 4 anos. 3 eleições então para derrubar um país. 3 eleições. Mas o Trudeau, ele foi esperto. Ele chamou uma eleição antes, agora há pouco tempo. Chamou uma eleição antes. Inclusive, eu quero deixar claro uma coisa aqui. É uma agenda. Isso é uma agenda. E essa agenda é mundial. Porque eu vejo que as coisas que acontecem no Canadá, rapidinho eu já começo a ouvir aqui na mídia. Tá entendendo? Então é uma agenda. Esse lance de... agora aqui tá podendo trocar o nome, né? Acho que pela primeira vez na história, agora o brasileiro vai aqui e pode trocar o nome. Mas ele não pode trocar o nome. Ele não tá com esse direito porque é uma coisa boa. Ele tá com esse direito porque o João não quer ser mais Maria, vai lá e quer trocar para João e acabou. E é assim que é no Canadá. Só que no Canadá você não pode. Você não pode questionar. Né? Você não pode questionar. Você tem que engolir, ficar quieto, senão dá ruim. Você vê pastores sendo presos na rua por estar pregando o evangelho, está dizendo pro cara que Jesus ama ele chama a polícia e o cara vai preso. Você chegou a ver alguma cena dessa? Pô, eu participei, pastor David Lee, pastor africano, gente boíssima, jovem. Então, foi preso e ele tem centenas de seguidores, e dentro da corte só tinha 12 pessoas. Eu era a única TV lá, que levei e deixei meu cameraman do lado de fora, fiquei dentro da corte para apoiar ele, e quando ele saiu nós entrevistamos ele, aí apareceu uma outra TV lá, internet também, né? Chama Rebel Media. Então, mas
O cabo, né, o cabo foi comprado. Né? O Trudeau liberou 650 milhões de dólares para mídia. E eu tenho uma televisão, mas graças a Deus eu não estou no bolso do governo. Agora, olha como o negócio é louco, né? A gente tá falando isso de 12 anos para cá. O Brasil ficou alguns anos na mão da esquerda aqui. Agora, esse lance de pastor ser preso, ele sempre teve isso de pastores serem presos lá? Não. Como que foi essa mudança para pastor ser preso? Essa mudança, na realidade, começou, assim, mais radicalmente falando, de 5 anos para cá. Caraca, em 5 anos começou a prender pastor no Canadá? Em 5 anos para cá já começou a ficar mais difícil. Se ele, por exemplo, se ele estiver pregando aqui e o pessoal não gostou, chama a polícia, tá preso? Tá preso. Rapaz? Tá preso, Aqui é? É. Só de você pregar... Eu queria falar com ele a respeito... Mostrar para ele que... O Canadá tá assim já? Tá desse jeito, o Canadá tá desse jeito. Peraí, então se um pastor chegar aqui e falar assim, ó... porque tem pastores, né? Que tem 30... Eu sou cristão. Aqueles pastores mais tradicional, antigo, né? Sou de uma igreja tradicional que é Belém. Então, assim, aqueles pastores mais antigos, bem tradicional, ele é o que ele crê, eu tenho que respeitar ele. Eu não posso chegar e impor nele, falar, pastor, mudou agora. Mas 70 anos, filho, eu escuto que não pode. Mas já era, perdeu, pastor. Mas é isso aqui. Ele vai pegar 6 anos. Rapaz, tô até rotando aqui, rapaz. 7 anos. 7 anos de cadeia. Sabe... Já pensou, Lisboa? E tem gente que defende ainda. Agora, e quem comete homicídio lá mata? Quantos anos de cadeia? Olha, na realidade eu não tenho essa informação assim bem sharp para te dar ela. Né? Porque você mas pregando, é o seguinte, pega 5. Mas veja bem, eu tenho minha emissora de TV. Depois, se der tempo, eu conto como foi. Eu estava numa emissora rede nacional. Saí não. Fui cancelado, tenho prova disso, gravado. Por começar a fazer a campanha do Bolsonaro. Fui chamado de extrema direita. As pessoas falavam que eu como que é? Eu era incentivava o ódio, entendeu? Mas rapaz, quando você se coloca nas mãos de Deus, você sai da mão do diabo. Exato. Não tem como ficar. E aqui tá o bem contra o mal. Não tem pronto. jeito. Só que no Canadá, ali principalmente em Toronto, aquilo é uma Sodoma e Gomorra. Ali, se você não sair com homem, se você não fumar maconha, se você não trair tua esposa, você não é bem-vindo na sociedade. Agora, muitos brasileiros vão ver o teu programa e vai falar, Juliano tá mentindo, né? Mas eu não tenho motivo para vir aqui e mentir, né? Eu moro lá, eu vivo lá, eu tenho uma emissora lá. São 51 pastores que pregam na minha emissora, de 22 países. O evangelho é pregado em de 28 países, pregado em 22 idiomas. E também tem programas circulares lá em espanhol, muçulmano. Então, eu sei para onde está indo essa agenda. Eu sei. E quando eu comecei a fazer a campanha do Bolsonaro, ali na minha televisão, também sem papa na língua, né, a gente começa a falar das realidades. E na época, tinha um deputado aqui que cuspiu no Bolsonaro. Isso. E eu sentei o couro nele lá bastante. Né? Então, quer dizer, é assim, se você não se junta, a galera te abafa. Só que eles esquecem. A briga não é contra a carne e o sangue. São potestades espirituais. E eles esquecem que enquanto a pessoa quer te derrubar, eles esquecem que você está de joelho, cara. Entendeu? E quando você põe o joelho no chão, você chega mais rápido. A luta é contra o bem e o mal. Mas o Daniel, o anjo tentou passar e não passou. Aí veio de novo e passou e rasgou e quebrou e trouxe a bênção de Daniel. Cabe a nós. A maldição está na nossa boca. E o problema, hoje que eu vejo, de grandes líderes religiosos, assim como no Canadá não são todos, mas uma grande parte, é que já se venderam para o mamon. Estão sentados no colo do mamon. Se você tem, você é alguém. Se você não tem, você é um número. Tá entendendo? Principalmente no Canadá. Tem alguns pastores lá que, sabe, são gente boa, pregam o evangelho, ainda não tão poluídos, mas tem alguns pastores lá que dá nojo. Dá nojo. Tanto que eu frequentava uma igreja tantos anos lá, saí,
E fui pro monte. Há 7 anos eu oro no monte com a minha família. Minha igreja chama Igreja Sem Parede. Né? E no meu programa eu falava, olha, hoje eu vou estar no monte lá orando. Se você fumar, não para de fumar não, mas vamos lá pro monte. Tá usando droga? Não para de usar droga não, mas vem pro monte. Porque quem liberta é o Espírito de Deus, cara. E o problema hoje, de alguns líderes religiosos, eles conquistam a tua amizade, eles conquistam a tua confiança e depois eles destroem a tua fé. Então esse é o grande problema, que estão se misturando, estão aceitando tudo de fora, dentro da igreja, por nada. Então, Lisboa, é muito difícil, porque no Canadá, as igrejas também não pagam impostos, né? Essa agenda, os pastores eram comunicados sobre isso? Não pode mais isso, não pode mais isso, não deve mais isso? Sim, aquilo lá todo mundo é comunicado, né? Na verdade é uma imposição que eles colocam lá. Agora você, estando lá, você pretende... Porque você falou para mim que teve algumas leis aprovadas lá que é aberração. É uma aberração completa. Aquela das crianças que o pai e a mãe agora... Em Quebec? Foi em Quebec isso? Foi em Quebec, fazem 2 semanas. Caramba. Quebec, o que acontece? O filho não é mais dos pais, é do Estado. Mas como assim ele vai confiscar o filho de uma mãe e um pai? Ué, são canadenses. Os brasileiros que são deportados de lá, que tem filho que nasceu lá, mas ele não é aprovado, ele é deportado, ele tem 2 escolhas. Quiser deixar o filho aqui, deixa, porque é canadense, o Canadá vai cuidar. Uhum. Se não quiser deixar, leva embora. Quando ele fizer 18 anos, ele continua com o passaporte canadense e pode aplicar para que você possa vir ao Canadá. Né? Que também por aí tem outra história. Né? Outra história, porque o Canadá não produz muita coisa, amigo. Lá é frio praticamente 8 meses no ano. Uau. Entendeu? É neve praticamente o ano inteiro, né? É um longo tempo. É um longo tempo, meu amigo, de frio. E como que faz para viver em tanto gelo assim? Olha, veja bem, tem lá, né? O tempo do país carro é tá quentinho, o país é isso. preparado para isso. Né? Muito bem preparado, por sinal, muito bem preparado. Mas não produz, né? Produz algumas coisas que não dá para sobreviver. Então tudo é importado. Então, o Canadá é dono de, se eu não me engano, 1,6% do nióbio. E o restante é brasileiro. Né? Pô, mas o Canadá é um dos maiores importadores de nióbio para o Canadá. Agora, eu acredito que não chega lá, não vai como nióbio, ou não sai do Brasil como nióbio. Sai daqui como ferro, minério. Tá entendendo? Mais barato. Mais barato. Mas é aí aonde eu tiro o meu chapéu pro presidente Bolsonaro, porque ele não é tonto. Ele tá enxergando tudo isso. Tá. Deus está dando visão para aquele homem. Bolsonaro não está como líder da nação porque ele é um presidente inteligente. Ele está como líder da nação porque Deus o capacitou e deu sabedoria para ele. Amém. Ter inteligência é uma coisa, ter sabedoria é outra. Nossa. Então, poxa, um homem que sofreu um atentado, ter a faca nele, olha só, se é outro, já tinha pedido refúgio em outro lugar. Uhum. Né? Mas Deus capacitou. Né? O Brasil parou e orou. Quantas vezes nós paramos lá no meu programa e oramos pelo nosso presidente. Hoje a gente estava conversando, quando ele pediu para fazer um jejum, né, que você falou para mim. Que presidente que pede para fazer um jejum? Difícil, né? Depois que ele pediu, o Biden também pediu. Né? O Biden fez o dia da oração, não foi do jejum. O Biden pediu para que os Estados Unidos orassem. O Biden não, desculpa, o Trump. Que por sinal eu sou fã do Trump. Entendeu? Então, veja bem, a gente pula de um assunto para o outro, né? Mas é que é legal. Mas sabe de uma coisa? A agenda. Temos que ficar de olho na agenda. Agora, esse lance de filhos, como é que funciona lá? Porque o pai tem uma criança, o estado já nasceu, é meu. Porque... É por estado ou é o país inteiro? Não, por estado. Por exemplo, agora tá lá em cima, lá, né? Tá no norte. Porque tem o estado Ontário. Ontário é um estado onde que tem Toronto, Mississauga, Barrie... Lá é mais ou menos igual aos Estados Unidos, cada estado tem uma lei, é isso, cada estado né? tem uma lei, exato. Entendeu? Então, se você vai bem lá pra cima, lá pra Calgary e tal, você já vê uns caras enchapelados, igual eu, né? Andando a cavalo. Texano. Né? Exato, estilo Texas. Né? Mas um assunto que eu gostaria de falar, que eu amei chegar aqui no Brasil e poder ir num clube de tiro,
né? E do nosso amigo Merson, que é aqui na Baixada, estando de tiro, Caramuru. Boa. Né? Caramuru, pô, maravilhoso, lugar familiar, os militares vão lá, os amigos vão lá. E o que eu gostei? Que o Bolsonaro está preparando, na minha opinião, ele está dando liberdade porque ele está preparando um exército paralelo. Você concorda comigo que Bolsonaro ganhando a eleição, a esquerda brasileira não tem tanto poder para retalhar, mas a esquerda de fora vai querer vir com tudo. Então Bolsonaro está dando oportunidade para nós defender a nossa integridade física, a nossa integridade familiar, né? Eu forçou minha porta, vai tomar bala até acabar. E no Canadá? No Canadá, tá desarmando a população. É mesmo? Lembra a época daquela presidenta? Eu nem sei quem fazia antes o discurso daquela presidenta. Estocamento, né? Exato, acho que devia ser, sei lá, o patati patatá. Não é possível, né? Não é possível uma mulher daquela. É uma vergonha, dava vergonha de falar que aquilo era a presidenta do Brasil, né? Mas você sabe de uma coisa, o Bolsonaro, ele não assustou e não surpreendeu só a esquerda brasileira. Ele surpreendeu o mundo com as atitudes dele. Uhum. Tem países por aí pedindo um Bolsonaro. É verdade, isso é verdade. Né? Isso eu vi. Tem países pedindo um Bolsonaro. Eu acredito que essa daqui é a última chance que nós temos. É a última chance que nós temos. Tem muita gente embriagada pelo poder. Uhum. Muitos políticos por aí embriagados pelo poder. Mas Bolsonaro não. Porque Bolsonaro teve tudo para desistir. Família ameaçada, vida ameaçada, né? Então, e o homem não desistiu. E um cara que leva pedrada todo dia, toda hora. Amigo, a palavra de Deus nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Isso mesmo. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Amém. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Isso mesmo. Não temerás espantos noturnos, nem seta que voe de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Bolsonaro acredita nisso, porque a palavra de Deus é a única coisa que nós temos sólida para acreditar. E Jesus nos deixou um cheque em branco. Ele deixou um cheque em branco. Você, meu irmão, você tem um cheque em branco na tua mão. Você assina ali a bênção que você quiser. Amém. Porque a bênção é para aquele que crê. Por que você acha que o Bolsonaro tem uma esposa que tem? Mulher exemplo. Mulher exemplo. Pô, com o Bolsonaro eu aprendi política. Hoje eu sei nome de governadores, de políticos. Hoje eu sei o que é STF, STS, TJ. Pô, eu tô educado. Bolsonaro educou um caipira igual eu. Você imagina quanto mais pessoas aqui, mais entendidas. Está educando muita gente no Brasil. Olha vocês aqui. Olha esse programa. Estúdio bonito, bacana. Quero parabenizar aqui o estúdio do Cadu, né? Obrigado, Cadu. Caduzão, parabéns, viu? Cadu é brabo, filho. Não, mexe. muito bonito. Agora, Até acende. sabe que... Deixa dar cor do programa. Deixa dar cor. Figura aí. Outro dia eu vou pedir rosa pra mim. Pra quebrar o gelo, né? Pra quebrar o gelo. Dá uma usadinha, porque... Não, mas tem que falar, sabe por quê? Porque esse é orgulho. Hoje eu tenho orgulho, cara, de falar que sou brasileiro. Porque quando eu saí do Brasil, eu não saí numa situação bacana. Saí daqui sendo ameaçado de sequestro. Com uma mulher grávida de 9 meses, o filho para nascer e não podia pegar avião. Tive que esconder minha esposa, né? Eu fui no consulado canadense. O cônsul falou: espera nascer o bebê. Nasceu, tira o passaporte, vem aqui, eu vou dar o visto, vocês vão embora. Entendeu? E foi assim que aconteceu. Sabe o que é você ter que sair do teu país?
Obrigado, né? Obrigado. Já com gravadora, tive que cancelar com gravadora, tal, e sem poder falar nada. Caramba. Sem poder falar nada, porque eu procurei um policial, que não vou citar o nome, porque eu até entendo a posição dele. Falei, brother, tô sendo ameaçado, é de dentro da cadeia que estão me ameaçando, e o que eu faço? Ele falou, você faz uma coisa, nunca deixa ninguém saber que você veio me procurar aqui. Me deixa fora disso. Porque quem vai proteger minha família? O cara falou isso pra mim, cara. Putz. E eu entendi. Ele sabia que deu dó, cara. Deu dó. Então, o Bolsonaro trouxe isso de volta. Pô, sabe quantas armas você pode ter hoje? É. Né? Tá agora levando pra mais de 64, né? Ele quer passar lá um decreto lá pra mais de 64 armas. Quer dizer, no Brasil estão armando e no Canadá tá Tão desarmando. desarmando. Ah. Pô, Mas esse lá desarmamento no Canadá começou como? começou agora 2 meses atrás. E como que era antes? Há Pô, 2 antes, meses poxa, atrás. eu sou atirador no Canadá. Meus filhos atiram no Canadá. Entendeu? Simplesmente você vai tirar agora o teu porte de arma, já não tá mais saindo. A tua licença de caça já não tá mais saindo. Lá é licença de caça. Licença de caça. Aí você pode comprar quantas armas? Não, você pode comprar. Tirou a licença, eu quero comprar fuzil, uns Você negócios. pode já era. comprar. Mas Primeiro lá é ele igual restritiu. Perdão, Sim. mas lá é igual aos Estados Unidos, você vai lá, escolhe lá, É, você na basta loja, ter. compra, já assim? sai. Pode, você vai na loja lá e compra. É um pouquinho mais restrito do que nos Estados Unidos, tá? Um Isso. pouquinho mais restrito. Porém, quando você vai tirar a licença, você tira restricted, né, e non-restricted. Então, você tira para porte e para arma que guarda, é um CAC, para você se tornar um CAC, né? Isso. Falar nisso, eu nem conheço a associação, quem é o presidente da associação CAC, mas eu quero parabenizar eles, né? Porque hoje eu acredito que nós temos mais de 1 milhão de Quase CACs 1 no milhão. Brasil. Quase 1 milhão? CAC no caso seria uma categoria, né? É uma categoria. Uma categoria. Agora, se caçador, você imagina, colecionador e- quase 1 milhão. Quantas pessoas nós temos no Exército Brasileiro? Tá ficando bom. Né? Então você imagina quase 1 Eu milhão espero de que CAC. eu espero 10 que milhões sabe- de CACs aí. Eu também, mas muito mais, né? 3 também. bilhões, 4 bilhões. Sabe por quê? Porque é o nós Brasil somos um todo. exército paralelo. Exato. Isso tem nos Estados Unidos, o Texas. No Texas você pode andar lá tranquilo, Tranquilo. com a tua arma. E o senador do Texas é linha dura, né? Claro. Né? Totalmente de direita. Pô, inclusive também o senador da Flórida, Flórida. né? É de Acho que é o de Santos, Isso. de Santos, italiano. Entendeu? Então, quer dizer, um cara também cristão, a favor total do armamento. Porque quando você desarma a sociedade, Acabou. você escraviza eles. Isso Né? aconteceu com a Ucrânia. A Ucrânia entregou os armamentos bélicos nucleares para a Rússia e a Rússia foi lá e meteu um bomba neles aí. Veja bem, Ucrânia e Rússia, a briga não é nem dos caras. É. A briga vem de fora para dentro, entendeu? Teve que usar ali eu acho que a Ucrânia é um pupazzo, né? Como diz o italiano, é um ventríloco Sim. que caiu sem querer e agora está tendo que segurar a onda. Então, esse negócio de armamento é interessante, que a gente tem na história também, Juliano. Estados Unidos, Tem. Japão. No Texas, principalmente, né? Exato. O Texas hoje, o cidadão ele pode ter sua arma. Acho que todo texano tem uma arma na cintura. Eu conheci para passar para você, eu conheci o Ryan. Ele é um texano, né? Ele trabalhou no Face por um tempo e ele veio pro Brasil. E aí eu fui buscar no aeroporto, né? Aí ele ficava toda hora pondo a mão assim, né? Batendo na mão. Aí eu falei, você perdeu o celular? Ah, não, Lisboa, é que no Texas nós andamos armado, a arma anda na cintura. Sério mesmo? Aqui no Brasil, irmão, ela anda com os negros loucos aí, porque pega suas coisas aqui. Aí mesmo, Aí ele falou que é tradicional, só que lá você não pode sair puxando arma pra qualquer um. Se você puxar, As leis B.O. são rigorosas. Ô, né? brother, todos que têm arma no Texas, primeiro, sabe usar. Tem menos acidente de morte de arma no Texas do que um país que tira a arma do cidadão e não educa eles. Aqueles atentados que sempre ocorrem nos Estados Unidos, você já viu que no Texas quase não tem? Não, existe. mas por quê? Porque hoje em dia, quer ver, trazendo para o Brasil, diminuiu depois que o Bolsonaro liberou, apoiou o porte de arma, o pessoal já está andando mais armado, bandido está pensando 2 vezes
para entrar na tua casa. Começou a dar o pensamento. Entendeu? Isso é 1 milhão de K que já deu uma mudança, hein? Muita. Porque, olha, o ser humano em si, ele só respeita o que ele teme. Exato. Não é isso? Só respeita o que ele teme. Então, cidadão armado, pô, ele tem confiança, né, que ele vai poder defender a família dele. Porque a minha arma não é para mim matar, é para mim me defender. Só. Cabe a pessoa querer testar ela, né, para ver se sai bala. Entendeu? Então, radical, tudo bem, é radical, mas ó, eu vi um vídeo anteontem de uma senhorinha indo para a igreja, né? O bandido entrou numas, senhorinha tirou a arma de dentro da bolsinha que tava a Bíblia do lado e matou ele. Crente indo para a igreja. Tá um vídeo aí na internet. Então, e hoje tá assim. E se não tivesse Bolsonaro, será que ela estaria viva? Né? Será que muitos policiais hoje no Brasil existe assim, eu vejo que tem uma grande injustiça contra os policiais. Muito. Os policiais não estão podendo agir, mas o Bolsonaro vai tirar esse gesso. Ele vai tirar esse gesso. Porque o policial sem autonomia de ação, ele se torna vítima. Como você vai esperar o cara atirar pra você? O cara sai correndo dando tiro pra trás, meu irmão. E pega quem pegou. Pega quem pegou. Por que não tem isso lá no Canadá? Porque não brinca com o policial lá no Canadá. O Canadá não brinca. Você sabe que lá é um policial por cada carro, né? Mas a autonomia que ele tem, ele chama um helicóptero, 2 se precisar. Ali chove. Eu não sei de onde aparece tanto carro de polícia. Rapaz. Mas o que acontece? A autonomia que o policial tem. E aqui no Brasil hoje, né, a gente tá vendo uma mudança nas manifestações que a gente ia que não existia antes. Hoje a polícia passa, todo mundo põe a mão no peito, respeita. Olha aí. Aplaude. Olha aí que legal. Não, e você vê famílias uma tirando coisa foto, muito você vê assim que impressionante. a Força Auxiliar Policial ela é muito respeitada nessa gestão do presidente Bolsonaro. E a questão do armamento ela é muito interessante, porque quando foi colocado no Brasil a função ali eles colocaram esse plebiscito aí para desarmar o povo e o povo votou A favor, a maioria que não queria. deixa a arma pro povo, não tira. Acho que é 60, quase 65%. Isso, aí eles enfiaram né? na goela do povo. Não, tira a arma do povo que se exploda. Não, mas o povo falou que quer arma. Eles que se explodam. Aí tiraram isso, tanto que cogita, se tiver um parlamento forte em Brasília, base do presidente, seja revogado isso daí. Rasgado porque o povo falou que quer e você empurrou na goela. Agora, a posse de arma por cidadão de bem é um efeito dominó. Eu tenho amigos do agro. Certo. Eles falavam que as fazendas que eles tinham sofreu invasão, eles matavam os gados. Quem duvida, dá um Google aí, coloca assim, MST em fazenda. Só põe no Google e olha e vai em fotos. Depois você manda mensagem aqui para ver o que você encontrou, porque beleza? Funcionava assim, né, Lisboa? Eles podiam só proteger o parâmetro da casa dele. Não existe, o cara tá arrebentando, saqueando, você tá com a arma então, aqui, mas você só defende sua casa. Se fosse lá no meio do mato, na plantação dele, ele não podia usar arma lá. Aí o Bolsonaro falou o seguinte... É surreal, né? A arma só anda na sede. Só que a sede tem 10 km² e minha casinha no meio. Não, só pode ficar na casa. Não, a extensão da minha casa é todo o terreno ao redor. Aí o que aconteceu? O presidente falou, vamos fazer o seguinte, a arma agora anda em todo o território e agora você tem fuzil. Aí você vai falar assim, você quer invadir? Pode invadir, filho. O portão tá ali, ó. Vai lá, vai. Vamos fuzil aqui, nega. Pulou pra dentro da cerca. Pulou da dentro da cerca. E aí, o que aconteceu? As invasões parou. Aí, olha. Mano, fala que o Bolsonaro ele não é normal, ele tem que se estudar pela NASA, porque olha a jogada que ele fez. Ele pegou, armou o cidadão do campo, deixou a arma não só na sede, mas em toda a propriedade, a extensão da propriedade. Arrumou os calibres, deu mais calibre, deu um fuzil para esse cidadão. Aquele cara que invadia a propriedade para roubar, ele falou, vem aqui, filho, toma a terra que você não tem. Pega o título, toma. O cara que invadia agora tem terra. O cara que tem terra hoje pode ter uma arma. O cara que invadia vai falar o seguinte, agora eu tenho terra e tenho uma arma.
Mas iam invadir. Agora ninguém invade a minha. Aí, E acabou. o importante. E tamo junto, eu não invado mais sua propriedade. Eu cuido da minha, eu cuido da sua, eu cuido da sua. Acabou. Você tá vendo que ele quebrou a perna dos Tem que caras? tirar o chapéu pro presidente ou não tem? Tem que tirar. Aí, tira o chapéu aí, presidente. Ele quebrou os caras no meio, mano. Ele Puxa quebrou. vida. E uma coisa que eu acho muito legal. Sabedoria, Toma. né? Demais, O título é no nome da mulher. Só o homem só leva o título porque o homem às vezes é meio badaleiro, né? Entendeu? Bacana. Putanhento Não, aí. Aí ele fez o quê? Se a mulher tá aqui, toma um título. Os filhos. Solteira, tá aqui. E Se o você homem vê, for né? viúvo Aí ou ele solteiro, recebe. aí ele recebe. A mídia chega no Canadá dizendo que o Bolsonaro é um feminista. Né? Agora eu te falo, qual feminista que faz mais de 70 leis ou 70 leis Sim. que beneficia a mulher? Mães com crianças com microcefalia? Pô, você viu o que ele fez, cara? Show. Sabe? Isso é uma das coisas, né? Então, o que nós temos que fazer como mídia? Eu te acompanho desde o Canadá, como eu disse, eu nunca esperava um dia conhecer vocês pessoalmente, né? E se conhecemos num momento muito especial, né? Não, você vê como o Bolsonaro aproxima as pessoas. Né? Aproxima as pessoas. Porque nós estávamos né? no mesmo lugar que ele estava. No mesmo lugar que ele estava. Não, o cara é uma benção, viu? Esse cara Ele é uma tem benção. um grude. Mas, olha só, o cidadão hoje, armado, no Texas, aí, de novo, no Texas, o cara que invadiu a igreja e tirou a arma e atirou no pastor e já ia dando outros tiros lá, um irmão lá estava armado, sentou o dedo nele, acabou a festa, não matou mais ninguém. Olha aí. Entendeu? Então, o ser humano só respeita o que ele teme. Eu tive conversando com um pastor que ele ficou meio apavorado comigo. Ele falou, pô, você vê, na Nigéria, os muçulmanos entraram na igreja, queimaram as criancinhas, queimaram o pastor dentro do pneu, queimaram a igreja. Eu falei, pô, meu, eles vão continuar fazendo isso, pastor. Mas, poxa vida, meu, isso é tanta maldade. Eu falei, sabe por quê? Porque o dia que eles colocar cada obreiro com uma AK-47 dentro da igreja, muçulmano não vai lá querer fazer gracinha, não. Não vai. Tá entendendo? Então, não, pô, mas nós temos que ter... Se deu tapa num lado, tem que virar o outro. Da outra face. Espera um pouco. Jesus pediu para o discípulo dele vender a bolsa para comprar espada. Verdade. Espada para fazer o quê? Plantar? Para se defender. Se defender. A palavra de Deus diz, procura aí, só pega ali, coloca e procura, que eu me esqueci agora. Não sei, tem aí? Você lembra? Se o cidadão entrar na sua casa, querer roubar. Já vi. E o sangue dele for derramado, Deus não te tem como culpado. Culpado, sabe? Você não é culpado. Então, sua casa é isso, é o tempo. Meu irmão, nós temos que defender a integridade nossa. Exatamente. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então, quer dizer, eu não vou defender a única coisa mais valiosa que eu tenho. A vida. É a vida. Né? Então, apoio, fiz a campanha do Bolsonaro, fiz a campanha da Carla Zambelli. Nunca eu imaginei que eu fosse encontrar com ela, também lá com o Bolsonaro. E uma coisa que eu gostei da Carla Zambelli, eu tenho acompanhado ela, né? A lealdade dela. Uma menina leal. E hoje a pergunta dela para mim foi assim: você se arrependeu de me apoiar lá no Canadá? Falei, de maneira alguma. Né? Porque você está melhorando a cada dia. Então, quer dizer, o Bolsonaro tomou muita facada nas costas, foi muito traído? Foi. Pô, mas foi um aprendizado para ele e para todos nós grandíssimo. Porque aqueles que aproveitaram, nunca mais vai aproveitar. Você acha que alguns aí, eu não vou citar nome para não dar moral para esses caras, que eles não merecem moral, vai ser reeleito? Não vai. O povo está com o olho aberto. O que acontece? É essa mídia alternativa que não pode ser parada. Por que os caras querem parar a mídia alternativa? Porque ela tem mais força hoje do que a mídia massiva. Exato. Você concorda? Coloca um comercial da tua loja de carro, né, numa emissora rede nacional, para ver quanto você vai pagar. E quantas pessoas você vai alcançar. Agora pega o mesmo comercial e coloca aqui com você, vai pro mundo inteiro, porque eu te conheci, eu estava no Canadá. Tá entendendo? Então, a mídia alternativa abriu as portas pro mundo. E o Bolsonaro apoia essa ideia.
Ele apoia essa ideia. Quando fechou as igrejas no Canadá por causa da pandemia, a minha televisão não fechou. Sabe, porque eu era registrado como uma emissora IPTV cristã. E não fechou. As igrejas foram tudo para lá. O tempo que eu mais trabalhei e mais ganhei dinheiro foi na época da pandemia. Por quê? As igrejas alugavam, era plug and play. Chegava lá com guitarrista, tal, pastor, plugava, eles não precisavam se preocupar. Quem vai ser o câmera? Tinha 4 câmeras olhando para ele. Quem tá na internet, tinha internet combine, caía uma, já entrava outra, nem pisca o monitor. Luz, palco, tudo. Então, o cara chegava lá, plug and play. E aquilo pegou. E agora os pastores que pregam por 30 minutos, é de graça, eu não cobro. Pô, Juliano, mas como você paga as contas? Pô, não é problema meu. Se Deus falou que ia ser o meu provedor, eu vou me preocupar com dívida? Amém. Eu só sei que eu estou crescendo. A Go Live se tornou um franchise, né, uma franquia. E nós estamos abrindo 4 no Canadá, estamos abrindo nos Estados Unidos, né? E provavelmente vou abrir uma aqui. Tem um empresário aqui no Brasil, chamado Ortega. Uhum. O bicho é terrível, cara. O cara da grana. É o cara da grana. Não é aquele que tá ali, não. Ele mesmo. Aquele mesmo. Aquele mesmo lá. O dono da lancha. Bom saber, hein? Mas, sabe, nós temos que copiar as coisas boas, né? Isso aí. Copiar as coisas boas. E o legal, que eu gostei muito de vir aqui e poder falar Jesus abertamente. Se pudesse, eu ia falar. E se não pudesse, eu ia falar do mesmo jeito. Mas essa liberdade que você dá aqui pra gente, o Franco, Lisboa, é uma liberdade que nós... que eu sei que vai chegar em lugares onde pessoas precisam ser reeducadas. Não é educada, é reeducada. E o governo Bolsonaro está reeducando o país. O Bolsonaro está educando pessoas de direita, famílias de outros países. Uhum. Né? Como eu já disse, tem países que estão pedindo, eu quero um Bolsonaro como presidente. Tá entendendo? Então o Bolsonaro... essa eleição não é importante só para nós aqui. Essa eleição é importante para o mundo todo. Você acha que a Venezuela está feliz se o Bolsonaro ser reeleito? Não. Você acha que o Chile, você acha que os países como a Cuba perderam? Bolsonaro arrancou a teta, arrancou da boca dos caras. Acabou. E o pior de tudo não, o maravilhoso de tudo, a bênção de tudo, que a Bíblia mais uma vez está se cumprindo, que não haverá nada oculto. Exato. Que não seja revelado. Então olha aí, está sendo revelado tudo. Né? O dinheiro que foi mandado embora, o dinheiro que chegou, dinheiro na cueca, dinheiro, milhões na casa de um, sítio na casa de outro. Você tá falando isso? Eu tive uma experiência muito louca. Tem o... Só pra gente concluir o papo de arma, na Ucrânia, você que tá vendo aí, pesquisa. O cidadão não tinha arma, o governo entrou em guerra, caminhões de armas foi entregue a civil que não sabia nem municiar a arma. Pra população, velho. Se vira, vai defender sua vida. Você já imaginou se a Ucrânia tivesse armado, não tivesse entregado o seu potencial bélico para a Rússia? Não teria sido invadida. invadida. E o povo todo armado? Não teria sido invadida. Tá bom, gente? Fica a dica aí, tá? Agora, olha que interessante. Boa. Minha mãe, Gostei. minha mãe negra, prostituta, trabalhava no Brás. Meu pai cafetão colocou minha mãe na prostituição muito cedo. E minha mãe andava com 38 na cinta. Pergunta se a negra meteu bala em alguém. Pergunta se eles estão matando alguém. Pelo contrário, aquele 38 municiado salvou a vida das minhas 2 irmãs. Porque ela ensinou as meninas a atirar. Quando os vagabundos invadiu a casa, que a minha mãe estava no paredão, minha irmã ganhou o vagabundo pulando, correu para dentro de casa, a porta aberta, conseguiu pegar o canhão lá, carregado 38 e ficou na porta, só esperando. Aí os vagabundos, só tem 2 menininhas, vamos abusar. Meteu o pé na porta, ela picou bala. Quando ele arrombou, bala foi pro outro lado. Estão correndo até hoje. E aí eu pergunto pra você, se as minhas irmãs tivessem sido estrupadas, o Estado estaria lá consolando minha mãe? Estaria lá consolando essa criança, fruto de uma violência sexual? Não. E se minhas irmãs tivessem sido mortas
e tivesse sido enterrada, vocês estariam consolando minha... Não. Então, irmão, bala. Aí. Acabou o assunto. Depois nós trocamos ideia, tá? Aí. Então essa é a realidade. Eu tô falando isso porque eu vivi na família. 2 mulheres e 2 vagabundos. Eu quero que ele se exploda. Olha, Você entendeu? Simples. Agora, uma experiência que eu tive, quando você fala disso, eu não vou falar o nome, né? Mas eu tive esses dias num triplex. Fica por Guarujá. Eu vi esse vídeo. Senhor. Fica mais ou menos ali pela região de Guarujá, né? Um dos mais... De luxo. Muito luxo, irmão. Pois é, né? E um relato do dono que comprou. Obrigado, dono que comprou, tá? E Pela a autorização Renata e aí, a autorização liberou pra nós. Nesse triplex, olha como o negócio é louco, né? Eu fui lá e falei, eu tenho que mostrar cada detalhe. Eu vi, a frente pra praia. Cê é Foi o que você mais falou, né? Você é louco, Falou, olha isso pobre. aqui, pô. A pessoa um dia com daquele, mas honesto, tá? Trabalhando, meu dinheirinho. Eu não quero um tri, não, só quero um terracinho lá com uma cabaninha, tá valendo. Aí, beleza. A primeira coisa que o dono fala pra mim, olha, tinha 5 televisões de 75 polegadas. E roubaram. Eu falei, rapaz, mano, 5 TV de... Essa aqui é de 75? 70. 70, mano. Maior que essa É um aqui. pouquinho maior, né? Um pouquinho maior que isso aqui. 5. O que aconteceu com as TV? Eles doam. Não, os caras na mão, aquelas tretas lá, fica mais ou menos assim as tretas. É. Mas eu vi esses dias os caras falando, não, pra que você quer 5 televisão em casa? É que a... Elevador. É. Elevadorzinho, você vai lá, sai da piscininha, churrasquinho. Pega o elevadorzinho, sai do botequinho, pega o elevadorzinho, para no quarto, vai andando e se joga na cama. Você pode tomar umas lá em cima. Desce de elevadorzinho. Porque se descer daquela escada que a gente viu Eu vi lá... uma escada lá que é rapaz, suicídio. o cara racha a cabeça, velho. É suicídio. A escadinha que tem do lado de um boteco. Se tu pisar em falso, irmão, se tiver com Deus, amém. Se tiver com o diabo, já era. É verdade. Não dá pra voltar, porque o bagulho você vai se arrebentar. Aí o elevadorzinho do outro lado, você vai lá só... Te deixa Então, na porta do Quando eu quarto. olho essas coisas, eu falo assim, porque o socialismo, ele é pregado para o cidadão pobre, simples, como um sonho, uma utopia. Igualdade. Mas quando ele é praticado na sua essência, ele começa a fazer os estragos do Canadá. Eu queria que você passasse pra gente hoje, o que teve um governo conservador no Canadá, e o que está acontecendo no Canadá hoje, fase a fase. Olha, está acontecendo isso, não tinha, isso não tinha, isso não tinha, Olha, isso não tinha. A liberdade foi tirada. Eu lembro do convoio dos caminhoneiros Isso. lá, entendeu? Poxa, foi uma manifestação super pacífica, tanto que os caras levavam lanche para os policiais que estavam ali, entendeu? Para os homeless na rua, os mendigos, né? Levava comida para os mendigos. Uau. E super pacífica, limpava tudo, tava limpinho, não sujaram, não fizeram nada. Pô, foram proibidos, começaram a ser proibidos de ser ajudados. Você vê que eles levantaram milhões em questão de dias. Isso. Conclusão, as contas de quem deu foi frisada, a conta deles que receberam foram frisada. O Trudeau chamou estado de alerta, que não tinha necessidade, um estado de alerta, para os caminhoneiros desarmados, rapaz. Todo mundo desarmado. O que seria o estado de alerta? Estado de alerta seria estado de alerta é quando um estado terrorista. Ah, tá. Né? Tem um terrorismo. O exército entraria em ação para entrar em ação para poder. Né? Pô, mas ali não, né? Não houve aquilo. Então essa perseguição foi bom, porque o mundo começou a ver o Canadá diferente. Exatamente. Sabe? Às vezes a pessoa quer usar a força total e ele começa. Passar dos limites. Ele esquece Sempre que colocou. Ele esquece que está sem cueca. E todo mundo, né, consegue ver. Então é o seguinte. Infelizmente, o mais fraco acaba perdendo a guerra lá no país, porque aquele país lá, na minha opinião pessoal, já foi entregue aos chineses. Tá entendendo? Já foi entregue. Você vê hoje para quantos o Canadá dá PR, né? Permanent Resident, por ano, vê quanto que ele dá para chinês, vê quanto que ele dá para indiano, vê quanto que ele dá para somaliano, vê quanto que ele dá para português, italiano, brasileiro. Eu tenho, porque esses números que eu usava para ir falar. Eu tinha um ministro da imigração lá, Ahmed Hussein, né?
conheço muito ele, muitas vezes fui falar com ele, tivemos discussão várias vezes, porque, cara, para mim não dava para entender. Olha só, você vai para o Canadá, o seu visto vence, beleza? Venceu o teu visto. Você não pode ficar lá sem visto, fica ilegal. Mas daí o brasileiro arruma um immigration consultant, um consultor de imigração. E aí aquele immigration consultant faz uma aplicação para ele. E aí ele tira a carteira de motorista, põe o filho na escola, ele aluga uma casa no nome dele, ele compra um carro no nome dele, o seguro no nome dele, abre conta no banco no nome dele, trabalha, abre uma companhia de construção ou de limpeza, tudo no nome dele. Aí recebe uma carta de deportação dali uns 2 anos, depois de ter gasto aí 20, 30 mil dólares. E ter contribuído diretamente para o país. Então, né? o que acontece? Eu vejo que isso daí é um recycling, né? É um recycle que acontece no Canadá, uma reciclagem. Sabe, eu não acho justo. Eu falei lá uma vez com o ministro lá, até amigo meu, falei, pô, se o Canadá faz tudo isso, por quê? Não, porque isso daqui é estadual, Juliano. Não é federal. Pô, não é federal, mas todos os estados é a mesma coisa. Tá entendendo? Então, eu acho assim uma grande injustiça. Um brasileiro que tem lá seus 2 filhinhos, já tá lá 5 anos, a esposa trabalhando os 2, pagando suas taxas, seus impostos, e é deportado. Poxa, se o Canadá fala tanto de humanitário compaixão, por que nessas horas ele pega 90 mil imigrantes. E manda embora. Não, ele pega de fora 90 mil imigrantes, bota lá dentro, com hotel, casa, telefone, tudo. Como é que é? É isso aí. Então... Para ele pega o imigrante, ele dá tudo, e quem tá lá dentro quer mandar embora. Cai na bunda. Exatamente. E aí, só que o Trudeau ele fez o seguinte, ele pegou esses imigrantes, né, do Middle East, pegou, levou para dentro do Canadá, mostrando ser um bom moço, mas esqueceu de colocar eles educar eles para estar em sociedade, amigo, como fala, para viver em comunidade. Em comunidade. Então o que acontece? Até hoje tem hotéis dentro de Toronto ocupados por eles depois de 6 anos. Então lá não trabalha. Tem telefone, tem comida, tem dinheiro todos os meses. Mas peraí. E o Canadá sustenta? No Canadá não, nós, né? Que paga as taxas. Tá. Mas peraí, vamos lá. Sim. Chegou um chinês no Canadá, pegou um hotel. É o governo que dá toda essa assistência para ele? Não um chinês. O que acontece? Chega lá um americano, um brasileiro. Não, um país um país que está precisando de tipo refugiados. Tá. Então ele traz os refugiados, né, do Afeganistão, vários países, ele traz. Nada contra, porque é muito, muito duro um país em guerra, pô, criança, tudo. Eu gosto disso, eu apoio isso. É ser solidário, né? Mas tem que trazer a pessoa para dentro da tua casa, você tem que falar para ele, olha, essa semana aqui você vai comer, beber, tá tranquilinho, mas ó, semana que vem eu vou te ensinar onde pega o ônibus, onde você pode procurar um emprego. Sim. E, né? Não dá só a vara, exato, né? Ensinar a pescar, né? Exato, e aí você vai alugar sua casinha, porque eu cheguei aqui também, eu fiz tudo isso, ensinar. Mas não, aquilo lá fica mamando, entendeu? E aí, você... Estilo um Bolsa Família, igual o que tinha aqui no Brasil antes? Sim, sim. Bolsa P. Eles bancam os caras, eles dão os documentos. Olha só, tem brasileiro lá que demora anos para pegar os documentos. Anos para pegar os documentos. E esse pessoal pega em questão de meses. Mas é pelo fato de ser refugiado. De ser refugiado, exatamente, né? Só que eles têm tudo. E hoje, você tá lá dirigindo, você para... O que você vê? Você vê lá uma pessoa daquele país pedindo esmola. Aí eu chamo, né, meu, falo, e aí, meu, pô, chegou aqui quando? Vai 5 anos, 6 anos, e não vai arrumar um emprego? Já para de falar com você. Tem que arrumar um emprego, meu. Sair daqui, mas aí já virou um negócio. Virou um business. Já virou um business. Virou. Tá entendendo? Então, só que é o seguinte, essa agenda é global, tá? Essa agenda é global. Esse lance do Trudeau. Teve um cara lá, que eu tô falando isso pra você porque eu já falei no meu programa. Teve um cara lá, Ammar Kadar, matou 2 soldados americanos. Se refugiou no Canadá.
Trudeau deu 15 milhões de dólares pro cara. O cara agora lá vai começar, já fez um livro, vai fazer até um filme. 15 milhões? 15 milhões não, porque ele se tornou vítima. Você tá entendendo como que é? Como é que é ele mata? Vamos lá. Que ela ligou? Matou 2 soldados americanos lá no país dele. Ele era jovem ainda, ele era criança. Matou. Se refugiou no Canadá. Né? Pô, então quer dizer, o Canadá acolheu um terrorista. Você concorda comigo? Tá, claro. Entendi. Pô, ao invés do Canadá falar, pô, não, vou te mandar para os Estados Unidos, que você vai pagar sua pena. Você matou 2 soldados americanos, cara. Correto. Não, acolheu 15 milhões de dólares para acabar aí, porque já estava se tornando vítima. E para não ficar com tanta corte, dar um sul no Canadá. Uma comédia. Uma comédia. Então, veja bem, cara. É o poste mijando no cachorro. Desculpa falar isso aí. Eu sei. Tá entendendo? O ovo botando a galinha, a banana comendo macaco. Agora, você tá entendendo o porquê que eu tô feliz com o Brasil pela primeira vez, cara? Porque eu queria que meu pai estivesse vivo para poder estar do lado do Bolsonaro. Ele estaria do lado do Bolsonaro, entendeu? Porque... E outra coisa que eu vou te dizer. Isso aí... Né, não precisa acreditar em mim, porque o que eu vou te falar é uma coisa até fora do comum. Pô, Juliano, você vai ter um monte de perguntas. Mas Bolsonaro, na minha opinião, é o último presidente que nós vamos ter, cara. Na minha opinião, é o último presidente que o Brasil vai ter. Quem será capaz de passar pelo que ele passou e não se vender? Tem gente aí que toma um tapa na orelha e se vende, cara. Entrega tudo. Tá entendendo? Então, nós temos que apoiar nosso presidente. Não conheço o presidente pessoalmente, igual eu vi você lá tomando café da manhã com ele lá, entendeu? Você te falar aí, brother. É Deus, é Deus e as pessoas que me estenderam, amor. Porque aonde eu cheguei, eu sempre digo, Juliano, eu não cheguei sozinho. Aonde eu cheguei foi Deus que permitiu. Amém. E aonde eu não cheguei, ele está preparando, não é para mim. É um livramento. É isso aí. Então eu entendo assim. E esses momentos que eu tive com o presidente são momentos assim, descontração, uma conversa, porque eu vejo ele sofrendo tanto, tomando porrada, porque olha só, toda pancada que o presidente toma reflete na sua esposa e respinga na sua filha e rebate nos seus filhos. Então você imagina uma família que é massacrada todos os dias. Não respeitam o pai, não respeita o avô, que ele é, e não respeita a sua esposa e muito menos os seus filhos. Então eu vejo o processo que ele passa. Eu sou um apoiador de longe, um cara jornalista, eu tenho meus valores e princípios, ele defende, então nós defendemos, estamos na mesma pegada. Então eu sou um cara que já tive processos, vários, busca e apreensão, bloqueio de bens, Até massacrado hoje, né, pela imprensa. Meu único crime é, olha, eu acredito no Brasil e acredito nesse cara aí, o galego do zóio azul. Então assim, eles não estão preocupados se eu sou negro, pobre, de periferia, mãe prostituta negra, quilomba. Não. Eles estão preocupados que esse negro pobre saiu da periferia, aquela mentalidade assim, eu não vou debater, eu não vou discutir. Abriu aqui dentro. E quando abre a mente, você sai da caixinha. Então esse é o problema para eles. Esse é o problema. Se milhões de brasileiros saírem da caixinha, vai dar merda. Porque como que eu vou enrolar você se você sabe? Mas já tá saindo. Através do teu programa, através do programa de vocês aqui, acaba passando já tá saindo. Pra população mais simples como a verdade. Olha, se você matar um pato no Canadá, um pato, $5 mil. $5 mil. Rapaz, pato, cara. Aí você vê aquelas feministas, né, fazendo protesto vegano, que não pode matar o pintinho, a galinha, não pode comer, e não pode matar o pato, mas aquelas mulheres que estendem a placa defendendo os animais, são as primeiras a defender, aliás, a declarar contra o aborto. A favor do aborto. São as primeiras a dizer que o aborto, meu corpo é meu minhas regras, né? Então quer dizer, a esquerda fala em democracia. O que a esquerda faz hoje? Ela mente, ela fala assim, eu vi o Lisboa roubando. Cabe você provar que você não roubou. Ele só lançou a ideia lá e acabou. Vi ele roubou. Ih, rapaz, aquele é ladrão. Tá? Ele já espalhou a ideia.
Aí cabe você Quando ter a que prova. ver. Se Então o que defender. acontece? Enquanto isso, o que eles fazem? Eles ficam desgastando o presidente. O presidente todo dia tem que estar dando uma satisfação de alguma coisa. Exato. Tá? Só que eu já tive notando que ele já passou essa fase. Entendeu? Ele já apertou o botãozinho do delete e ele já não está mais dando moral para isso, porque automaticamente o público é tão grande, o povo está tão do lado dele, que o povo acaba indo e defendendo. Sai qualquer notinha, o povo já vai lá, entendeu? já Vai lá mostra que é o mentira. Lisboa e o Frank já chega lá e fala, não, peraí, para tudo aí. Não é assim não, pô, não aconteceu assim. Você que... Olha como o negócio é louco. Você nasceu no Brasil, saiu do Brasil porque foi quase vítima de um sequestro. Morou 20 anos nos Estados Unidos e 20 anos no Canadá, correto? Positivo. Você consegue me explicar em um minuto essa experiência? E se você já imaginava ver um presidente como o Bolsonaro? Pô, o que te impactou mais nesse mundo? Porque você rodou 3 mundos. Olha só, eu fui embora do Brasil muito cedo, Uhum. voltei, casei e foi quando eu fui ameaçado e fui embora de novo. Uhum. Sinceridade, eu estava no Canadá e uma vez eu falei para minha esposa, nunca mais a gente volta. Nunca mais, eu não quero saber do Brasil mais. Porque sabe a impotência de você, de uma pessoa querer te sequestrar e você ter que dormir na tua casa com um facão, um taco de beisebol e não ter uma arma para defender? Até tive que esconder minha esposa grávida, minha filhinha, bebezinha, 2 aninhos. Tá entendendo? E quem vai te defender? A polícia? O policial ficou com medo. Quando eu falei para ele de onde veio a ameaça, o cara me deixa fora disso. Cheguei no Canadá com um filhinho de 1 mês e 1 dia e minha filhinha com 2 anos e meio. Os outros 2 nasceram lá. Eu falei para minha esposa, nunca mais Brasil. Nunca mais. Aí até que eu comecei, em 2018, a ouvir falar no Bolsonaro. Então eu não conhecia, até então eu não conhecia ele. Eu tinha visto algumas coisas de um cara que lutava pela família de bem, até que um dia eu vi uma matéria dele falando do Champinha. Aquele dia ele me conquistou. Ele me conquistou. Porque ele foi tão claro e foi tão frio, né? Que ele falou a verdade que muitos não querem ouvir. Essa frieza, todo mundo achava que, Mas você vê, né? Então, quando ele falou da castração química, pô, cara, só você se colocar no lugar de uma pessoa que foi estuprada. com certeza. Tá entendendo? É. Então, não cabe nem a mim, nem a você, ficar pagando imposto para bandido ficar na cadeia. Outra coisa que eu amei que ele falou, que os caras, pô, a cadeia tá cheia, não tem mais lugar na cadeia. Ele falou, pô, não rouba, não mata, não trafica, não estupra, porque não vai pra cadeia. Ou se for, põe um em cima do outro. Então o que acontece? Verdade. E hoje você vê as matérias, tem bandido falando com o policial que eles gravam, né? Bandido falando, rapaz, que, pô, por causa desse Bolsonaro aí, ó, é esse Bolsonaro. Esse aí não tem negócio, não. Não tem negócio, não dá pra verdade. fazer negócio, né? O outro era mais maleável. Mas aí que tá, roubar um celular, É. entendeu? Pra comprar um negocinho. Ave Maria, né? Rapaz, o que ele não sabe é que antes de roubar um celular, já se tornou vítima. Já tomou um tiro, Com certeza. entendeu? A vítima já... Pô, porque quantos levantaram hoje com plano de manhã, com plano para tarde e não conseguiram chegar? Exato. Quantos fizeram plano para amanhã E não vão chegar. e já foi encerrado? Isso não. Né? Por causa de muitos que foram roubar um celularzinho para tomar uma cervejinha, né? Eu acho assim, pô, isso daí é uma agressão. É uma pro falta cidadão de bem, respeito, eu uma acho. falta de respeito. O Brasil não vai mais engolir isso. O povo brasileiro... Rapaz, eu vou dizer uma coisa para você, Franco e Lisboa. O brasileiro é um povo inteligente, um povo guerreiro Sim. e um povo que aprende rápido. Sim. Verdade. Não tem mais como enganar o brasileiro. Não tem mais como. Bolsonaro deu o start. E nós entramos no vagão e estamos seguindo com ele.
Não vou abandonar. Fiz campanha para ele em 2018. Sim. Lá reunimos lá os empresários ali, fizemos 1000 camisetas, adesivo. Eu tava falando pro Ortega que eu paguei num adesivo $15. Mandei fazer 500. $15, né? O Ortega falou, pô, meu, por que você não falou comigo? Eu não conhecia o Ortega, eu não conhecia essa benção. Então o que acontece? Mas eu fiz com muito gosto, muito prazer, porque o Bolsonaro ganhou. Né? E lá o pessoal fala, esse cara é bolsonarista, me chamam na minha televisão, chamava eu de homofóbico, me chamava de tudo. Mas a melhor coisa que existe é saber que quando uma pessoa desse naipe, desse nível, é contra o que você faz, pô, nós temos que se alegrar. Exato. Porque quando uma pessoa de bem é contra o que você está fazendo, então você tem que se preocupar. Mas quando um bandido não gosta do que você fala, meu amigo, graças a Deus. Sim. Né? É a água e o óleo, né? Que não vão se misturar. O joio do trigo. Joio e trigo. Mas hoje, você deixou uma mensagem muito bacana. Hoje, você pegou 3 governos. Você está pegando o Bolsonaro agora, pegou o Trump, está pegando um de esquerda. Você pegou um conservador e agora um de esquerda, que é o Trudeau no Canadá. Exatamente. Como que foi viver nesses países, resumindo assim, pra gente saber? Como que foi em cada governo? Olha só. Eu saí do Brasil por causa do PT. Né? Que ano? Quase 20 anos atrás. Né? Uau. Que, você sabe que eles controlam o país há mais de, acho que pelo menos uns 30 anos, que o Brasil vem sendo controlado pela esquerda. Já foi embora da minha gestão, companheiro? Ó, você vai ter problema, cara. Não, só engasguei. Você só engasguei. Pato rouco. Prova que não foi. Deu uma enroscadinha aqui. Aqui, ó. Tô aí, na boca. mas você vê, eu acredito, respondendo a tua pergunta, eu saí fora do Brasil e hoje eu tenho vontade de voltar por causa do Bolsonaro, né, pelas leis, pela liberdade de poder me defender minha integridade, a liberdade de a gente ter um carro, né? E o malandro pensar 2 vezes para chegar, entendeu? Então, isso é maravilhoso. Você poder ter um filho, uma filha, levar no clube de tiro. O que você quer tirar de fuzil? Vamos lá dar tiro de fuzil. Top. Vamos atirar de Glock, vamos assinar de 9mm, de 38. Entendeu? Então, o que acontece? Estou criando meus filhos para uma geração que vai saber o que é certo e o que é errado. O problema hoje de muitas famílias estarem quebrando é que eles não alimentam os filhos com alimento sólido. O que é? Bíblia e oração. Exato. Bíblia e oração. 8 horas da noite, meu relógio toca. O celular do meu filho toca. É hora de orar. Se meu filho sair com um amigo ou com a namorada, deu 8 horas, ele para onde estiver e vai orar, porque sabe que o pai e a mãe estão orando. Nós temos que plantar isso nos nossos filhos. Meu celular para, a cada 2 horas ele toca. A cada 2 horas ele toca, eu paro para orar. O Ortega é testemunha disso. Por que eu fiz isso? Um dia eu estava no Canadá comprando uns equipamentos de câmera. Pô, e de repente começou lá. Eu falei, caramba, o que é isso aí, brother? Ele falou, my prayer time. Meu momento de oração. Mas por que não? Eu sou muçulmano e tal. Eu saí envergonhado dali. Porque os caras oram 5 vezes por dia. Eles param em qualquer lugar, né? Coloca o tapetinho dele no chão ali, ó. Isso mesmo. E ele ora. Eu me senti envergonhado. Me chamando de cristão, que ora, que obedece, que é isso, que é aquilo. E o cara é fiel a um Deus que não tem poder para nada. E eu que creio em um Jesus que morreu para me salvar, que tem o poder sobre a vida e a morte, o céu e a terra. E não tinha esse costume. Então, a cada 2 horas, às vezes a gente esquece de orar, né? Vou orar na hora do almoço, vou orar na hora da janta. Mas, cada 2 horas, quando tocar, dependendo do que você estiver fazendo, pô, é maravilhoso. Vou te contar uma história rápida aqui. Um dia eu estava brigando com a minha esposa no carro. Discussão de marido e mulher, né? Aquele negócio, vontade de, né? Mandar a mulher descer do carro para poder ir embora. Uma briga lascada, brother. Pô, o relógio tocou. Aí eu olhei pra ela e falei, então, vamos orar ou vamos brigar? Vamos orar. Pô, nós oramos. Foi a mesma coisa daquilo lá, se desfazer. Sabe que foi um filme que
Você desligou a televisão? Foi maravilhoso. E ali eu senti o poder de Deus. Eu senti que a oração é algo que o inimigo não tem poder para entrar. Não. Entendeu? Então, olha só, esses governos por qual eu passei, Brasil, Canadá, né? De repente lá os esquerdistas que vai assistir teu programa vai mandar cartinha pro Trudeau, porque meu programa em português eles faziam questão de traduzir em inglês para mandar pros caras, né? E mandava? Mandavam, Brasileiro fazia isso? Poxa Brasileiro vida, rapaz. encagueta. Rapaz. Rapaz. Você não sabe o que tem naquele Canadá. Mas às vezes a gente lê uma palavra tão simples no Salmo 23 que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Às vezes a gente lê: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pois esse nada significa muito, cara. Oh. Sabe que nada me faltará? Não vai faltar proteção, não vai faltar alimento, não vai faltar justiça. Cara, o nada para Deus é muito. Então se a gente começar a saber interpretar a Bíblia, mas tem aquele lance, não é estudar a Bíblia, não é fazer teologia, é buscar conhecimento do Espírito, porque muitos teólogos estão revertendo os valores da Bíblia. Tá entendendo? Então, hoje, eu acredito que cada família é responsável, cada pai é responsável pela sua família. Você responsável pela sua, você pela sua, sim, pela minha, cada um pela dele. Porque se cada um fizer a tua parte, alimentar os teus filhos com alimento sólido, espiritual, ele não vai comer porcaria na escola. Porque ele fica mais na escola do que com a gente, pô. É verdade ou não é? É. Né? Então, Verdade. Ter uma arma não significa para os meus filhos que a gente vai matar. Sabe como meus filhos vê quando a gente está armado? A gente se sente calmo. Porque a nossa autoridade é muito maior do que alguém que não está armado. O cara vem, xinga, briga, para. Você pensa assim: pô, meu, eu não sou covarde. Eu não vou dar um tiro nele. Mas não puxe uma arma. E nem ameace. Exato. Nem ameace. Então, estamos vivendo num Estado democrata. Acreditamos em democracia. Mas, infelizmente, a democracia só existe para a esquerda. A democracia não existe para a direita. Se fizesse um vídeo do candidato que está indo contra o nosso presidente, se fizesse um vídeo dele, igual fizeram agora há pouco tempo, do Bolsonaro lá na moto, Com certeza. já teria tirado já a licença dele de poder participar das eleições. Concorda comigo? Sim. Não, com certeza. Hoje você vê como resumindo para nós aqui, a gente está indo para finalmente, mas o que você espera do Canadá para os próximos anos? Olha, eu sinto em te dizer o que eu vou falar, mas em vista do que eu tenho notado, eu acredito que a boa notícia é que o brasileiro vai se tornar um país de primeiro mundo nos próximos 10 anos. E o Canadá vai se tornar um país de quinto mundo nos próximos 5 anos. Porque eu não vejo outra realidade. Um país que está tirando todo o valor cultural, todo o valor de ensino do pai, da mãe, o valor da Bíblia. Porque na realidade eles não querem que você pare de pregar o evangelho, eles querem tomar a tua Bíblia. Você já assistiu aquele filme Book the Lie? O Book de Elias, que é o Washington... Livro de Eli. Livro de Eli. Livro de Eli. Então. É muito. Top. Né? Todo Só mundo no final atrás. você vai descobrir que o cara é cego. Não, o cara. Todo mundo queria matar ele porque achava que ele estava com a Bíblia. E a Bíblia estava na mente do cara. Tá entendendo? Então, vamos levar a sério aí como fala, os avisos, né? Quando vai chover, você sabe que vai chover porque o tempo fecha, vem os relâmpagos, a nuvem. Pô, vai chover, leva guarda-chuva. Vai fazer sol? Pô, pode fazer churrasco que vai fazer um solão. Deus, ele permite o aviso antes de acontecer. Exato. Né? Então, antes da gente encerrar, eu gostaria de deixar uma mensagem muito importante para os jovens. Fica à vontade. A gente vê, né, que aqui no Brasil tem cantoras e cantores, né, e digital influencer que querem fazer a cabeça dos jovens, né, contra o governo Bolsonaro. Então eu quero dizer para esses jovens que não siga esse conselho,
Não siga. Se você pensa em casar, ter filhos, ser educado, ter uma escola, se você pensa em ter saúde apropriada para a tua família, segurança, não siga. Porque esses jovens que hoje fazem sucesso como cantor ou cantora, como digital influencer, o que eles estão fazendo? Eles estão mandando uma mensagem de destruição para a nova geração. Né? A nova geração. Nós temos que investir no jovem, na nova geração. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para os jovens. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Para os pastores também, lê Bíblia, pastor. Bom. Tem muito pastor que rasgou o livro de Paulo da sua Bíblia. A igreja deveria servir de abrigo, sabe? E não de business. Tá? Mas, infelizmente, eu fui muito criticado no Canadá porque eu falei essas coisas. Mas é muito difícil você ver as coisas acontecendo e eu, como uma voz ali dentro da minha comunidade, fica quieto. Então, quem cala, consente. Não é isso? Então, olha, muito obrigado pela oportunidade. Não sei se foi aquilo que você esperava aí, nosso bate-papo. Não, foi... Eu digo pra você que todas as pessoas que vêm aqui, sim, a gente tá aqui pra aprender. Esse é o primeiro... Eu tenho uma linha comigo, eu sou conservador e prezo pelo bom costume. Parabéns. Quem não gostou, que se exploda. Amém. Caguei. É isso Simples aí. assim, não fico perdendo tempo. Não gostou, põe açúcar, né? Põe açúcar e lambe aí. E eu entendo que pessoas que têm conteúdo, que a gente tem que trazer para as pessoas de bem, família, a gente ainda há esperança. Se perdemos o Brasil, não tem para onde correr no mundo. Não. Falou tudo. Aperta sua mão aqui. Não Falou tem. tudo. Não tem. Se perdemos o Brasil, não tem espaço em lugar nenhum do mundo. Acabou. Game over. Que o mundo Acabou. tá virando, né? É isso aí. É isso daí. Não tá virando. É isso aí. Mas eu quero agradecer. Aquela câmera é sua. Uhum. As considerações tá contigo. Olha, posso mandar uma mensagem pro presidente aqui? Filha, isso aí, ó. Fica à Presidente, vontade aí, ó. muito obrigado pelo carinho que você tem tido com as famílias, pelo futuro. Parabéns à esposa que Deus pôs do teu lado, né, que tem sido uma mulher exemplo para as mulheres também. Parabéns por nos se envolver na religiosidade, porque religião matou Jesus, né? E o nosso presidente, ele fala de Jesus sem ofender ninguém. Então, parabéns, presidente. Eu sei que eu sou só um para te apoiar, mas o meu Deus tem o poder para todas as coisas. Então, eu declaro nesse momento, em nome de Jesus, que a tua vida seja guardada, amém, que a vida da tua família seja protegida. Você está no esconderijo do Altíssimo, onde descansa a sombra do Onipotente. Não se preocupe. Deus está do teu lado. E eu, aqui os nossos amigos, também. O Brasil está do teu lado. E quantos países lá fora gostaria de ter um presidente como o Senhor? Mas Deus deu o Senhor pra gente. Então eu agradeço a Deus por ter aceitado essa tarefa tão difícil e não ter desistido de nós. Muito obrigado. Amém. Que Deus abençoe vocês, né? Como eu sempre digo, não desista do seu Brasil nunca. Tá bom? E aí, Franco? Vamos embora, que vocês já disseram tudo. Tchau. Um abraço.